Temos o escândalo do dia, né? O É. escândalo do dia, que é essa história do presidente da Caixa Econômica Federal, que costumava, além de fazer convites completamente sem pé nem cabeça, de cunho sexual para suas subordinadas, costumava tocar nas partes íntimas das suas subordinadas. E eu fiquei muito feliz que essas mulheres foram ouvidas, foram levadas a sério e que efetivamente se tomou uma medida de tirar essa pessoa do cargo. Porque eu já passei por isso e ninguém acreditou, ainda coberta, o cara está no mesmo lugar, quem teve que pedir demissão fui eu. E são pessoas vingativas, que você não sabe até onde vão. A gente fala de assédio sexual, até uma amiga minha falou assim para mim: não, mas esse cara tem dinheiro, por que ele não contrata uma prostituta? Porque assédio sexual não é crime de sexo, não é atração sexual. Assédio sexual é um crime de poder e humilhação. Ele utiliza aquela situação para humilhar a mulher. Um homem que tem interesse sexual, ele quer a reciprocidade. Ele quer a reciprocidade desse interesse. O assediador não. Quanto mais horror a mulher tiver aquilo que ele está fazendo, mais ele vai fazer. E a gente tem um vício no Brasil que é de naturalizar isso. Pode ver, pergunta para o seu círculo de amizades, para sua família, mulheres da sua família. Quantas mulheres passam por isso todo dia? E quando você fala, você é vagabunda, você que deu mole pro cara, você não entendeu bem que era só um elogio. O que era só um elogio, eu ouvi 500 vezes. Enfiar a mão no não sei onde era só um elogio, beleza. A gente está vendo isso mudar. É importante que sejam funcionárias públicas, porque como elas são concursadas, existe ali, vamos dizer, um tipo de relação diferente de colegas, elas conseguiram, muitas mulheres, denunciar uma pessoa que tem muito poder. O que é dificílimo, gente, porque ó, não precisa nem ter tanto poder. Pode ser um gerente, pode ser uma pessoa que seja ridicularizada pelos outros até. Na hora que a mulher denuncia, ela é a vagabunda, ela vira uma leprosa, ela vai ser mal falada pelas costas, vão boicotar oportunidades profissionais, ela é louca, ela denuncia assédio falsamente. Eu sei porque eu já passei por todas essas fases e foi com amigo, não foi com inimigo não que fez isso comigo. Então, a gente vê isso acontecer, é uma coisa inovadora. Tomara que a moda pegue agora, porque isso é inadmissível no ambiente de trabalho quando sobe hashtag. Quando é para fazer alguma coisa, fica todo mundo convenientemente calado. E depois ainda sobe a hashtag, que eu vi o povo ainda que dá apoio para assediador, para predador sexual, hoje subindo hashtag contra o presidente da Caixa. Por isso que me dá raiva essas hashtags, porque o que tem de falciane lá no meio, só Deus sabe. Mas aí a gente vê ele se lançando depois, porque a história que as mulheres contam é horrorosa. A gente vê ele lançando mão de uma coisa que tem até em seriado de TV. Quando flagrado, ele pega a mulher dele e leva ela junto numa cerimônia pública. E foi exatamente o que ele fez. Vamos ver. Fazendo um anúncio da dinâmica nossa, da parte agro, pelos próximos 12 meses, algo que realmente não era um foco da Caixa Econômica Federal. Ano passado, a gente começou, e realmente foi a primeira vez que a gente pediu para fazer parte do Plano Safra, e aqui a gente vai conversar um pouco sobre essa dinâmica. Eu faço a primeira participação e depois as outras pessoas conversam. E eu quero agradecer a presença de todos vocês, da minha esposa. Acho que uma mulher é muito clara, são quase 20 anos juntos, 2 filhos, e uma vida inteira pautada pela ética. Tanto é verdade que quando eu assumi o banco tinha as piores ratings das estatais. 10 anos com balanço, com ressalva, uma série de questões que todos vocês sabem. E hoje a gente é um exemplo. Então eu tenho muito orgulho do trabalho de todos vocês e da maneira como eu sempre me pautei. Ele falando aí da vida pautada pela ética e em depoimento. A TV Globo, por exemplo, 3 funcionárias, servidoras de carreira da Caixa Econômica, contaram que os casos geralmente ocorriam na sede do banco da Caixa, em Brasília, mas principalmente durante viagens de trabalho, enquanto as equipes se hospedavam no mesmo hotel. Em entrevista à TV Globo, uma das denunciantes
disse que entre um abraço e o outro, o executivo e aliado do presidente Jair Bolsonaro tocava em seus seios e em outras partes íntimas. Bom, tá aí. Se ele fazia tudo isso, uma coisa que eu quero deixar clara, tá todo mundo falando, porque o cara é isso, o cara é aquilo. Não tem assediador sem cúmplice. Não existe. Se o cara assediou todas essas mulheres, ele só conseguiu por causa dos cúmplices, que são os que silenciam, os que fingem que não estão vendo nada. Não existiria assédio se não houvesse cumplicidade. O que eu ouço muito homem falar é assim, gente, eu nunca presenciei uma coisa dessa. E é verdade. Porque o cara que é assediador sabe quem vai ficar do lado dele, quem vai reagir àquela situação. Então, ele não vai fazer isso na frente de homens que vão reagir àquela situação. Ele vai fazer isso na frente de mulheres que reagem a essa situação, porque ele diz que a mulher é louca. Foi muito provavelmente o que ele tentou fazer, porque ele está falando de uma coisa, eu me orgulho da minha ética, relacionando isso a rating do banco e levando lá a mulher e os filhos dele, que é o que praticamente todo assediador faz. São diversos relatos de mulheres e várias pessoas do banco também dizendo que todo mundo sabia. Porque quando surge uma história dessa, todo mundo sabe. Todo mundo sabe. E depois banco escandalizado. Então, que seja o início de algo diferente e que, assim, os assediadores ponham suas barbas de molho, porque o mundo está mudando, né? Pode ser que não tenha mais free pass, né, Felipe?